Vou começar o vídeo dessa vez com uma pergunta. O título do Leicester City da campanha de 2015 e 2016 no campeonato inglês foi a maior zebra do século XXI? Recentemente a gente fez essa pergunta no Instagram, 75% das pessoas responderam que sim, e aí a gente se viu na obrigação, de no mês de maio, quando se completam 4 anos daquela conquista, fazer uma homenagem àquele time. Então vamos lembrar um pouco dessa campanha, lembrar dos jogadores, onde foram parar aqueles jogadores, e aí depois você responde aí nos comentários se você acha que foi a maior zebra do século XXI. Bom, primeiro, já que o assunto desse vídeo surgiu lá no Instagram, eu quero deixar um convite para você acessar a nossa conta lá no Instagram, seguir, acompanhar as nossas publicações. A gente está se empenhando bastante para fazer o nosso Instagram crescer, tem várias sessões, publicações diárias, a gente vai aumentar as interações, a gente vai conversar com vocês bastante pelo Instagram. Então segue a gente lá, segue a gente nas outras redes sociais também, no Twitter, no Facebook, enfim. Vamos lá falar agora do Leicester City. Para entender aquela campanha, primeiro a gente precisa contextualizar o que é o Leicester City, Primeiro, que é um clube, apesar de ser muito tradicional, é muito pequeno, Afinal de contas, é um time que nem fica na primeira divisão constantemente e em 2009 tinha disputado a terceira divisão do campeonato inglês, aí subiu e chegou na primeira divisão, mas em 2015, na temporada anterior à do título, tinha disputado o rebaixamento, tinha disputado para fugir do rebaixamento. Então é um time que normalmente tenta se manter ali entre as primeiras divisões do futebol inglês. Agora, como esse clube se transformou numa potência para ser campeão inglês, no futebol inglês tão forte, com tantos times fortes, com tanto investimento, o Leicester City conseguiu ser campeão na temporada de 2015 e 2016, tão de repente, de forma tão repentina. Primeiro vale destacar que a montagem do time foi feita pelo Nigel Pearson, outro técnico que não foi o que comandou durante a campanha. Ele começou montando o time, mas aí quando o clube estava fazendo uma pré-temporada na Tailândia, vazou uma sextape que tinha o filho dele e alguns jogadores do elenco participando de uma orgia com insultos racistas. Olha a loucura. E aí, obviamente, isso pegou muito mal, ele foi demitido, alguns jogadores também foram afastados, E aí quem veio para o lugar foi o Claudio Ranieri, técnico que já era até tido como ultrapassado, uma fama um pouco ruim, mas assumiu o time e foi fundamental para essa conquista. Mas vale destacar que ele mesmo chegou dizendo que as pretensões eram baixíssimas, era lutar contra o rebaixamento. Mesmo quando o time começou a ficar na parte de cima da tabela, ele falava, não, vamos buscar os 40 pontos para lutar contra o rebaixamento. E até o presidente, tem um fato curioso que até o presidente deixou bem claro que realmente a luta era contra o rebaixamento, porque ele prometeu um bônus para o Claudio Ranieri de que a cada posição que o time ficasse longe da zona de rebaixamento, o técnico ganharia 100 mil libras a mais do que estava no contrato. Uma das maneiras encontradas pelo Ranieri para motivar e unir o time foi fazer uma promessa de que a cada jogo que o time não levasse gols, eles iam comer pizza. E ainda com um tempero a mais, digamos, que o time ia fazer a própria pizza. Quando eles chegaram na pizzaria, o Ranieri mandou o time fazer a própria pizza, e aí foi ali uma maneira até do time se conhecer melhor, se unir, A partir do momento que começou esse tipo de interação, o time se fortaleceu, principalmente na defesa, um time que tomava muitos gols e passou a tomar menos gols, Então realmente isso deu muito certo, e aí o clube foi aproveitando a má fase, dos outros grandes times da Inglaterra. O Chelsea estava mal, o Liverpool estava mal, o Manchester United já estava mal faz tempo, Então vários clubes mal, o Leicester City foi se mantendo na ponta, liderou praticamente aí de ponta a ponta, chegou a abrir muita vantagem e foi campeão com 2 rodadas de antecedência. Foi campeão, inclusive, sem jogar. O Tottenham dependia de vencer o Chelsea fora de casa para poder se manter na briga, e aí acabou empatando essa partida por 2-2, e o Leicester City pôde comemorar tranquilo por 2 rodadas essa grande conquista. Agora vamos falar um pouco daquele time, de quem realmente participou ativamente, quem foi o time titular daquela campanha.
Primeiro, vale destacar que não tinha estrelas, né? Não tinha grandes nomes badalados na época, tanto que basta ver ali uma comparação de um time que, né, sempre milionário e que era apontado como favorito, que era o Chelsea, custava na época, o valor aproximado do elenco era de 580 milhões de libras e o valor do Leicester City, o elenco, era estimado mais ou menos em 90 milhões de libras. Apenas o Bournemouth tinha um elenco com um valor menor. Então realmente era um time sem estrelas, mas com jogadores que agora a gente vai citar que mostraram muito valor durante a campanha. O goleiro do time, Kasper Schmeichel, era um dos mais famosos do elenco, né? Mas nem tanto por causa dele, mas por causa do sobrenome. Afinal de contas, o pai dele, o Peter Schmeichel, foi um dos grandes goleiros aí da década de 90, né? Goleiraço dinamarquês. E ele estava começando ali a construir a carreira dele e foi muito bem, foi fundamental nessa conquista, salvou muita bola ali na defesa do Leicester City e está no time até hoje, né? Tá ainda realmente na mesma equipe e fez uma Copa do Mundo de 2018 muito boa, se firmou realmente como um dos melhores goleiros do mundo, inclusive pegou 3 pênaltis nas oitavas de final contra a Croácia, só deu azar porque o Subosic acabou pegando 3 pênaltis na disputa de pênaltis mesmo, né? E aí isso acabou levando a Croácia para a fase seguinte, mas o Schmeichel é realmente um goleiraço. O lateral direito, Danny Simpson, é um jogador que era reserva no começo da campanha, depois foi se firmando como titular, foi muito importante para ajustar o esquema defensivo da equipe, aí depois ele ficou no Leicester City por um tempo, mas virou reserva quando o Ricardo Pereira, português, chegou na equipe, e aí ele saiu, foi para o Huddersfield Town da segunda divisão inglesa, onde está atualmente. O zagueiro alemão Robert Huth, que foi importante para essa campanha, acabou já se aposentando, né? Em 2018 ele parou de jogar e o anúncio da aposentadoria aconteceu de uma forma um pouco curiosa, né? Porque estava rolando um boato de que ele ia para o Derby County e aí ele falou, não tem a possibilidade de eu ir para lá porque simplesmente eu já parei de jogar. E eu parei de jogar sem fazer entrevista, sem chorar. Isso foi uma indireta para o Andy Murray, que recentemente tinha feito isso, anunciado que ia parar, dando entrevista chorando e tal. E aí ele deu essa indireta curiosa, acabou anunciando a aposentadoria um pouco de forma surpreendente. Enfim, parou de jogar o Huth. O outro zagueiro desse time era o Wes Morgan, que era um jogador muito importante, afinal de contas era o capitão daquela equipe, um líder realmente, e ele até um detalhe alternativo, que ele nasceu na Inglaterra e joga pela seleção da Jamaica, e inclusive já participou de uma outra grande zebra na Copa Ouro de 2015, a Jamaica bateu os Estados Unidos na semifinal, foi para a decisão, perdeu para o México, mas realmente foi uma grande zebra, uma vitória bem surpreendente. O Wes Morgan então conhece bem como é isso, né? E tá no Leicester City até hoje como capitão, como líder do time. O lateral esquerdo do time era o Christian Fuchs. Ele tá no Leicester City até hoje, mas acabou virando reserva e provavelmente vai sair em breve. Ele tem a família em Nova York, nos Estados Unidos, deve ir jogar no futebol norte-americano. No meio-campo, o Leicester City tinha Drinkwater, o Beba Água. Pois é, ele ficou famoso por causa desse nome curioso, né? Mas era um bom jogador, né? Se destacou, foi muito importante para essa campanha, a ponto de ir para o Chelsea, né? Ele foi contratado por 35 milhões de libras, mas acabou não se encaixando quando chegou o técnico Maurício Sarri lá. Ele realmente, o futebol dele não se encaixa muito com o futebol proposto pelo Maurício Sarri, e aí ele saiu. Foi emprestado primeiro para o Burnley, e aí se envolveu lá numa confusão, numa casa noturna, disseram que ele tinha dado em cima da namorada de outro cara, e aí ele apanhou, foi uma baita confusão, ele saiu, acabou sendo emprestado depois para o Aston Villa, também teve confusão, brigou com um companheiro de time durante um treino, então realmente está com a fama de bad boy, o Drinkwater, tem que se acalmar, tem que beber água, e aí deve voltar ao Chelsea, tentar se encaixar no elenco. Agora, o outro volante dessa equipe deu muito certo no futebol. É o N'Golo Kanté, jogador que naquela campanha foi o líder de desarmes, foi líder de interceptações, enfim, um grande marcador ali daquela equipe, realmente um motorzinho. Acabou dando muito certo no futebol depois, foi para o Chelsea, se tornou titular, se firmou, foi muito bem na seleção da França, foi campeão da Eurocopa, foi vice-campeão da Eurocopa e depois foi campeão do mundo, né, sendo titular da seleção francesa. E é um jogador que se destaca até pelo extracampo, tem um jeito simples, sempre teve um jeito simples de viver,
desde, né, antes de ser jogador, ele teve uma infância difícil e depois de ser jogador manteve esse estilo simples, tanto que até hoje tem o mesmo carro que ele tinha desde 2015, uma Mini Cooper que ele só manda consertar, e também é muito conhecido por ser um bom companheiro para os outros jogadores. Basta lembrar aí que recentemente, quando aconteceu aquela tragédia do avião do Emiliano Sala ter caído, foi ele que resolveu bancar toda a busca para tentar encontrar o corpo do jogador, né? Eles foram companheiros de equipe já no passado, então ele resolveu fazer essa atitude super legal. Outro grande destaque individual dessa campanha foi o Mahrez, jogador argelino, né, que surpreendeu, muito técnico e conseguiu, né, além de se destacar no Leicester City, já está conseguindo construir uma boa carreira. Afinal de contas, depois de ficar 2 anos no Leicester, ele foi para o Manchester City e está conseguindo jogar com frequência, né, o elenco roda ali, ele não é exatamente o titular absoluto, mas é um jogador importante para o elenco, e ele conseguiu também se destacar na seleção argelina. Foi campeão da Copa Africana, né, em 2019, como líder, como capitão, um feito que a Argélia só conseguiu uma outra vez na história. Então realmente um jogador de muito destaque aí, que conseguiu surgir no Leicester. Mark Albrighton foi um jogador que participou de todos os 38 jogos daquela campanha, né? O time do Leicester City é um time marcado, esse time de 2016 é marcado por ter pouco rodízio, né? Os jogadores ficavam, era um time base forte, não tinha muito elenco, né? E os jogadores que atuavam ali no time titular ficavam muito realmente jogavam com muita frequência, né? E o Albrighton jogou as 38 partidas e foi muito importante, porque ele acerta muitos passes, muitos cruzamentos, então é fundamental para encaixar contra-ataques, bolas na área, enfim. E ele tá no Leicester City até hoje, né? Joga com frequência, é importante para a equipe, é um dos armadores mais importantes da equipe. Shinji Okazaki é o jogador mais discreto e também mais alternativo desse setor ofensivo do Leicester City, mas é um jogador muito lembrado por um golaço marcado contra o Newcastle, um gol muito importante nessa campanha na reta final para o título, um gol de bicicleta, né? Então ele é muito lembrado por isso. Ele ficou no Leicester City por mais um tempo, mas depois saiu para o Málaga e agora está no Huesca, na 2ª divisão da Espanha. Agora vamos falar do cara que foi eleito o grande craque daquela temporada, Jamie Vardy, o homem-gol do time. É um jogador que tem uma história bem curiosa, né? Porque até os 23 anos ele só jogava em times amadores, aí se profissionalizou com 23 anos, chegou no Leicester City em 2012, participou de toda a campanha de ascensão do clube até a 1ª divisão, né? Teve sempre ali e aí conseguiu realmente fazer uma temporada mágica, 2015-2016, jogou muita bola e realmente se firmou. Tá no Leicester City até hoje, né? Sendo importante para as campanhas da equipe, disputou a Copa do Mundo, foi para a Copa do Mundo, nunca conseguiu se firmar como titular, ser um grande destaque por lá e até anunciou uma aposentadoria para dar espaço para jogadores mais jovens, mas ele disse que cogita voltar a defender a seleção inglesa mais para frente. O técnico desse time, como dito antes, era o Claudio Ranieri. Ele ficou mais um pouco na temporada seguinte, acabou sendo demitido e aí foi para o Nantes, fez a temporada de 2017-2018 no Nantes. Na temporada seguinte passou por 2 clubes, passou pelo Fulham e pela Roma, sem muito sucesso, ficou pouco tempo e agora está na Sampdoria. E agora umas informações importantes do que aconteceu com o Leicester City como um todo depois daquela campanha brilhante, né? Na temporada seguinte o time conquistou obviamente a vaga para disputar a Liga dos Campeões e foi muito bem. A equipe conseguiu chegar nas quartas de final, né? Eliminou ali o Sevilla, caiu só para o Atlético de Madrid, foi muito bem, apesar dessa mudança de técnico que teve. No campeonato inglês não foi tão bem, ameaçou até lutar contra o rebaixamento, chegou na 12ª posição. Na temporada seguinte, a equipe terminou na 9ª colocação e teve que lidar com uma tragédia, que foi a morte do magnata tailandês que investia no clube. Ele saindo do estádio, o helicóptero dele acabou caindo, ele morreu. Enfim, uma tragédia que o clube teve que superar. E aí na temporada anterior o clube chegou também na 9ª colocação e na temporada atual, antes da suspensão das atividades por causa da pandemia, né, de Covid-19, o Leicester City estava na 3ª posição, muito bem, né? O Liverpool estava disparado na frente, então o Leicester estava brigando ali por vagas nas competições europeias, muito provavelmente ia conseguir. Vamos ver o que vai acontecer com o restante aí da temporada do campeonato inglês. Bom, agora eu peço para você responder aquela pergunta que eu deixei lá no começo. O Leicester City, esse Leicester City de 2015-2016, foi a maior zebra do século XXI ou não? Se não foi, qual foi?
destaca aí, faz uma listinha pra gente nos comentários, que é sempre bem legal acompanhar isso. Inclusive, também já deixo o convite para você comentar, interagir com a gente nas redes sociais, reforço o pedido para você seguir a gente no Instagram e aqui, é claro, no YouTube, se inscreva, ative as notificações, deixe seu like, compartilhe com os amigos, enfim, tamo junto, até a próxima!